Que Jesus possa nos abençoar mais uma noite em que nós estamos aqui a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz para nós o capítulo 11, e trabalhando o amor ao próximo como a nós mesmos, essa máxima que Jesus trouxe para nós, das leis de Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E nesse item 11 e 12, Kardec vai mostrar para nós uma orientação que os espíritos trazem para nós sobre o egoísmo. Então, na primeira frase do item 11, ele diz o seguinte, que o egoísmo, essa ferida aberta da humanidade, deve desaparecer da Terra, cujo progresso moral ele paralisa. Então, olha só o que os espíritos já vêm mostrando para nós. O que nós temos em nós? Uma ferida aberta. Nós estamos com uma ferida, gente, dentro de nós, precisando de quê? De cura. E nós estamos aqui para quê? Procurar essa cura. Então nós temos que refletir sobre como que nós vamos estar procurando essa cura. Porque todos nós queremos ser curados. Quem não quer ser curado por Jesus, né? E nós temos Jesus que veio trazer essa cura para nós. Então os espíritos vão mostrando para nós, vão nos ajudando, vão nos auxiliando como nós vamos encontrar todo o mecanismo de uma assertiva para trabalhar nessas feridas que estão nos atrapalhando no nosso progresso moral. Se nossa ferida está aberta, ela está aberta a quê? Ela está aberta às coisas que estão no invisível, que nós não conseguimos trazer, que nós não enxergamos, porque nós temos nosso espírito ainda imaturo, não consegue desenvolver a espiritualidade para enxergar como que essas coisas trabalham em nós. Mas os espíritos vão nos orientando a cada passo, a cada segundo, para quê? Para que nós possamos entender como que ele está trabalhando em nós, como que nós estamos deixando essa ferida aberta. Porque uma ferida aberta, a gente sabe, vamos botar o exemplo de uma ferida que nós temos no dia a dia. Ela fica aberta, jogada ao léu, sem ninguém tratar, sem ninguém fazer um curativo, sem ninguém botar um remédio, um medicamento. Não curar essa ferida, ela vai ficar exposta ao quê? Aos vermes, às moscas, né? Ela vai abrir cada vez mais, quanto mais aberto nós vamos deixar, mais ela vai ser trabalhada em nós. Então os espíritos trazem o quê? Como que nós vamos estar curando, como que nós vamos estar tratando desta ferida. Então nós temos que ter ciência de quê? Que nós temos uma ferida que se chama-se egoísmo. Então essa ferida faz o que com a humanidade? Atrapalha o seu progresso moral. E essa ferida tem que fazer o quê? Ela tem que desaparecer da Terra. Ela não pode ficar mais conosco. Ela não nos pertence. Então o nosso trabalho, o nosso esforço. Então aí os espíritos falam que nós temos que quê? Nós temos que nos armar, né? Nós temos que estar armado, nós vamos para um combate, nós vamos para uma luta, nós temos que ter força, nós temos que ter muita coragem para enfrentar o quê? Para enfrentar esta ferida. Então nós estamos aqui à disposição de um trabalho espiritual que vai fazer o quê? Um trabalho em nós primeiro, para que depois nós podemos o quê? Auxiliar a humanidade. Então é preciso que nós entendamos como essa ferida trabalha em nós, que é o invisível trabalhando. Não é nada palpável, nada material que está trabalhando em nós, não. É o invisível. É o espiritual que está trabalhando. Porque o egoísmo está no nosso espiritual, fazendo essa ferida, essa chaga que vai atingir o progresso da humanidade. Ele não quer que isso aconteça. Então os espíritos dizem que nós temos que ter muita coragem, muita força para ter essa luta em relação ao egoísmo. E aí ele traz para nós também o exemplo de Jesus, né? Que é o maior exemplo de quê? De caridade. E é somente essa caridade trazida pelo Cristo e é a máxima da doutrina dos Espíritos, que fora da caridade não é a salvação. Então é essa prática que nós vamos ter que entender. Então Jesus foi o modelo, Jesus foi o exemplo dessa caridade. E é essa caridade que nós temos que seguir. É esta a nossa arma. Quando ele pede para que nós nos armemos, que nós peguemos a nossa arma, o que nós vamos pegar? Nós vamos pegar uma metralhadora? Nós vamos pegar um revólver? Isso aí não, isso aí é a parte do egoísmo que já está fazendo, o orgulho, o egoísmo já está trabalhando nisso aí. Tem dois elementos que estão entrelaçados, segundo os espíritos, trabalhando juntos para que nós decaímos, estão com as armas ao contrário do que nós devemos nos armar. Então a armadura do cristão é o Evangelho de Jesus. Né? Ele vai botar toda a sua armadura de um cristão
e vai para o combate. Não tem como não ir para esse combate. Nós não temos como não ir para esta luta. É imprescindível que nós não iremos para esta luta. Então nós vamos nos armar. Então ele traz, os Espíritos traz o exemplo de Jesus e Pôncio Pilatos. Então Jesus, a caridade, ele se sacrificou, ele foi ao suplício para nos mostrar o seu amor, para nos mostrar o caminho de verdade e vida, para nos mostrar a imortalidade da alma, mostrar um caminho que nós deveríamos seguir para sermos o quê? Felizes. A única coisa que Jesus queria de nós era a nossa felicidade, que nós seríamos felizes, que nós buscássemos essa felicidade. Mas essa felicidade tem algo que está nos atrapalhando. Tem uma ferida, tem uma couraça dentro do nosso coração nos prejudicando. Então nós temos que acordar para enxergar o que está nos atrapalhando, o que está nos envolvendo, nos impedindo da gente ver a luz, da gente ver o progresso, da gente enxergar essa luz divina de Deus brilhando em nós. Então algo está errado. Então o que está errado? Nós somos espíritos imperfeitos? Sim, já sabemos que somos espíritos imperfeitos. Mas quem está trabalhando em cima das nossas imperfeições? Quem está nos ajudando a ser cada vez mais imperfeitos? É o orgulho e o egoísmo. Essas duas chagas que estão atrapalhando o nosso progresso, que faz com que, porque nós nos envolvemos e não deixamos que isso clareie nossas virtudes, que isso deixe que nossas virtudes sejam trabalhadas, porque nós não trabalhamos a caridade. Ele não deixa que nosso espírito trabalhe a caridade. Então é preciso que nós fazemos o quê? Opa, vamos lá. O que está acontecendo conosco? Quem que está aqui? É o nosso amigo, nosso inimigo, nosso egoísmo. Então vamos trabalhar com ele? Vamos. Como que eu faço para fazer um trabalho com esse elemento que me prejudica o meu progresso espiritual, meu progresso moral? Ele está aqui me prejudicando, mas eu preciso também lutar com ele, trabalhar com ele. Então, esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, há uma briga dentro de nós entre os dois. Então nós sabemos que toda a briga é uma luta, é um combate. Então está havendo dentro de nós, do nosso invisível que nós não enxergamos, quando Jesus pediu para nós orar e vigiar, é para a gente vigiar esses elementos que estão em fusão dentro de nós. E os dois elementos que estão em fusão dentro de nós, nessa bioquímica espiritual, trazendo esses elementos que traz todas as chagas, todas as misérias humanas, todas as perturbações que não deixam o homem ser feliz, que não deixa a felicidade chegar até nós, para nós sermos realmente felizes, uma felicidade verdadeira, é o egoísmo e o orgulho que estão trabalhando. E como é que ele faz esse trabalho? Ele pega todas as nossas imperfeições e faz com que o quê? Vamos aflorar neles aquilo de ruim que eles têm e trabalhar e deixar que eles trabalhem com isso. Não vamos mostrar para ele que eles têm a caridade, que eles têm que fazer caridade. Não, vamos esconder tudo isso. Eles não têm que fazer isso. Isso vai ficar oculto. Nós vamos conseguir ocultar isso da humanidade. Ela não vai enxergar esse processo que ela precisa de trabalhar nela. Isso vai ser oculto. Nós vamos conseguir fazer esse trabalho com a humanidade. E aí os espíritos vão, trabalhando cada vez mais, vão nos ajudando. E aí nós temos as nossas imperfeições, que vai sendo trabalhada, e o egoísmo, que é a ferida, ele vai trabalhar, o orgulho adora trabalhar nessa ferida, nossa, vai trabalhando cada vez mais. Quanto mais elementos ele achar, quanto mais ciúme, mais raiva, mais ódio, mais inveja, mais prepotência, mais humilhação, tudo de ruim a gente conseguir fazer, ele vai adorar. Este é o enxerto dele, que ele encontra em nós. Então, quanto mais ele encontrar esses elementos, mais ele vai trabalhar em nós. E nós estamos deixando isso acontecer. Quem está deixando isso acontecer? Somos nós. Por quê? Nós não conhecemos o elemento que está sendo trabalhado em nós invisível. Nós não estamos vendo. Nós não estamos querendo ver. Nós estamos usando aqui a indiferença primeiro conosco. A primeira indiferença que a gente usa é com quem? Com o próximo? Não, com nós. Nós não queremos ver que nós temos essa chaga, que nós temos essa lepra invadindo o nosso território, invadindo o nosso ser espiritual, trazendo uma ferida que vai nos fazer mal. Não queremos buscar a cura porque não queremos buscar Jesus, porque não queremos essa assertiva da caridade, porque fora dela nós não vamos ter salvação mesmo, não tem como, porque nós precisamos desse trabalho em nós. É um trabalho individual, é o ser conhecendo a sua identidade, quem é ele,
o que está sendo trabalhado nele, quem está fazendo isso com ele. Porque nós gostamos de ver o quê? Quando nós olhamos para o nosso próximo, nós falamos, não, quem fez isso comigo foi ele. Não, quem me feriu foi ele. Ah, meu orgulho está ferido, tenho orgulho, eu tenho orgulho. Todo mundo tem orgulho. Todo mundo tem orgulho, todo mundo tem egoísmo, todo mundo é ferido, todo mundo tem a ferida. Agora, o que nós precisamos? Nós precisamos fazer um trabalho nesta ferida. É igual os Espíritos falaram, ele tem que desaparecer da Terra. E se ele tem que desaparecer da Terra, tanto faz para quem está encarnado como quem está desencarnado. Não pensa que nós vamos sair daqui hoje desencarnado, desencarnou hoje, já saiu dessa fusão, que nós não sairemos tão cedo, não. Porque o trabalho é nosso, nós não estamos trabalhando, nós precisamos de trabalho. Então é preciso seguir essa orientação, é preciso seguir esse trabalho para que nós podemos fazer essas manifestações mediúnicas que está presente em nós, que está no nosso espírito e que tem que ser trabalhado. Principalmente em acabar essa chaga na humanidade. É o quê? É o que os apóstolos do Espiritismo e os apóstolos vindouros têm que passar essa verdade que é de Jesus para a humanidade. Porque ele não veio para curar, ele veio para curar os doentes e não os sãos. Então ele sabia já que nós temos essa ferida dentro de nós. Que nós deixamos o egoísmo se manifestar muito facilmente nas nossas imperfeições. Porque o ciúme é exacerbado em nós. Né? O ódio, a raiva, tudo isso é elementos que dão o prato cheio para o nosso egoísmo. Então nós damos esse prazer, nós damos esse prato para que ele faça essas manifestações em nós. Então vamos ver aqui, e isso tudo impede, essa lepra no nosso coração, impede que o cristianismo faça o seu trabalho que ele veio fazer. Então a única coisa que está impedindo as assertivas do Cristo, o progresso do Cristo na humanidade é o egoísmo. Ele está impedindo que o cristianismo se avance e que a humanidade seja feliz, que a humanidade encontre o seu caminho de luz. Então ele está aí para ser trabalhado. Então nós temos que trabalhar nessa assertiva aí de mostrar para nós, de mostrar para o nosso próximo, que é aquilo que eu quero para mim, eu também quero para o meu próximo, esse egoísmo que está sendo trabalhado dentro de cada um de nós, né? E que se as pessoas se amassem mutuamente, se nós já desenvolvêssemos esse amor, essa caridade, se nós conseguíssemos já praticar mais essa benevolência, mais essa indulgência, mais esse perdão, se a gente conseguir mais esses elementos positivos na nossa prática diária, na nossa assertiva diária, quantos mais esses elementos a gente produzir, a gente trabalhar em relação ao egoísmo, é a única coisa que vai acabar, matar, né, exterminar com essa lepra, com essa chaga, com esses dois elementos que andam de braços dados dentro de nós, que nós vamos acabar ele a partir da prática da caridade, do amor ao próximo. Então nós desejamos todos, precisamos desembaraçar, né, essa couraça que está dentro de nós. Precisamos envolver os nossos corações em coisas sublimes, em coisas sensíveis, trabalhar mais com os espíritos sofredores, orar muito um pelos outros, aqueles que já desencarnaram, aqueles que estão encarnados. Então a gente fazer uma assertiva, um patamar de união do invisível, desse invisível que está sendo trabalhado em nós que nós não vemos, orar para os nossos inimigos. Jesus pediu essa prática para nós. Porque esses inimigos nós não estamos vendo, está presente em nós e ele vai se manifestar em relação nossa com o próximo. Sempre a nossa relação vai estar envolvida com o próximo. O nosso amor vai ser desenvolvido sempre com o próximo. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Deixar a indiferença para o lado, porque a indiferença é a falta da prática da caridade. É o que faz nós imperfeitos. É o que deixa nossos sentimentos aniquilados. E não deixa que o nosso sentimento de amor e de virtudes se manifeste em nós. Então nós precisamos fazer essa mudança interior, nós precisamos reconhecer que nós temos esses elementos em nós e que Jesus possa nos abençoar sempre, para que nós possamos refletir cada vez mais essa prática do Evangelho em nós, para que nós possamos pegar esses elementos e trabalhar dentro de nós. E que Jesus possa nos abençoar hoje, agora e sempre, que assim seja.